No ar, Jornal da CUT. Notícias, Giro sindical, direitos, mundo do trabalho, política, economia. saúde. Aqui, a classe trabalhadora tem voz. Olá Brasil, eu sou o André Acarini. O Jornal da CUT começa agora e traz hoje os seguintes assuntos. Ministro Alexandre de Moraes, presidente do TSE, convocou o Ministério Público do Trabalho e Ministério Público Eleitoral para definir estratégias para coibir a ação de patrões que forçam trabalhadores a votar no candidato Jair Bolsonaro. Ainda sobre esse assunto, o patrão que ameaça demitir se Lula vencer quer manter privilégio e tirar direitos. A gente vai entender por que dessa onda de ações de patrões que coagem trabalhadores a votarem em Jair Bolsonaro. A partir de agora, aqui no Jornal da CUT. Rádio CUT. Aqui a classe trabalhadora tem voz. O crescente número de casos envolvendo patrões que estão obrigando seus trabalhadores a votarem em Jair Bolsonaro no segundo turno da eleição levou o ministro Alexandre de Moraes, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, a convocar uma reunião com o Ministério Público Eleitoral e com o Ministério Público do Trabalho para reforçar a punição dos empresários. Reunidas, as autoridades deverão definir estratégias para combater a prática de assédio eleitoral, que é um crime previsto na legislação brasileira. Até a manhã da quinta-feira da semana passada, já haviam sido mais de 210 casos registrados, grande parte encaminhada pela CUT Nacional, que disponibilizou um canal de denúncias no portal cut.org.br, onde já recebeu quase 100 denúncias. Num comunicado oficial transmitido pelo canal do TSE, Moraes afirmou que é necessário um combate mais efetivo à prática criminosa, o assédio eleitoral do empregador, coagindo, ameaçando e prometendo benefícios para que os funcionários votem ou deixem de votar nos seus candidatos. Moraes disse o seguinte: é crime comum, crime eleitoral, e isso vai ser combatido como já vem sendo combatido, principalmente pelo Ministério Público do Trabalho. Essa atuação será mais efetiva, mais rápida, porque não é possível que, em pleno século XXI, se pretenda coagir o empregado em relação ao seu voto. A gente lembra que a legislação prevê pena de até 4 anos de reclusão e pagamento de multa para quem coagir, trabalhadores, enfim, quem coagir qualquer pessoa que seja a votar em algum candidato. O ministro ainda reforçou que a Justiça Eleitoral também tem um canal de denúncias para coibir a prática. E a gente reforça que o canal da CUT também está disponível, inclusive, para denúncias anônimas. O portal CUT é cut.org.br. Bom, essa tática bolsonarista é um atentado à democracia. Se em 2018 as fake news compartilhadas principalmente por grupos de WhatsApp deram o tom da ofensiva bolsonarista para vencer as eleições, esse ano a prática é feita em conjunto com ações como essa, constrangendo, coagindo, em certos casos até humilhando trabalhadores que declaram voto em Lula. A gente conversou com o secretário de Administração e Finanças da CUT, Ariovaldo de Camargo, que diz que tanto as fake news como a ofensiva dos patrões bolsonaristas representam, sim, uma grave ameaça à democracia brasileira. Vamos ouvir. Quando você tira o livre direito do cidadão fazer a sua escolha no processo eleitoral, quando você tem um processo de coação por parte do empregador, quando você tem a utilização, podemos até dizer, da força do instrumento que é o emprego, como uma ameaça para o trabalhador, sem sombra de dúvida, isso é um ataque à democracia. Democracia, por si só, é o livre direito da escolha e o sigilo do voto é algo que tem que ser perseguido. Portanto, o TSE tem mesmo que buscar uma forma de coibir que essas questões aconteçam. O Ministério Público do Trabalho já vem atuando, há uma necessidade de que a justiça como um todo possa colocar um ponto final nessas questões, porque não são só empresários, nós temos prefeitos fazendo isso, temos um conjunto de pessoas, igrejas, até as próprias igrejas, principalmente as neopentecostais, numa atuação de coação, de cerceamento do livre direito do cidadão exercer o seu direito de livre escolha do voto. Portanto, há necessidade de fato de que a gente coloque um ponto final nisso para garantir aquilo que o Bolsonaro, inclusive, diz, que é eleições limpas. Eleições limpas significa, inclusive, permitir que as pessoas possam ter livre acesso à cabine de votação, votar com a sua consciência, sem ter que
ser pressionado por absolutamente nenhum instrumento. Esse aumento das ameaças feitas por empresários e prefeitos e até igrejas, né, que apoiam Jair Bolsonaro, de que haverá demissões em massa, que as empresas vão fechar se o ex-presidente Lula vencer o segundo turno da eleição, nada mais é do que o medo deles perderem privilégios e continuarem ganhando muito dinheiro enquanto o trabalhador vive endividado, passando por necessidades. Cada dia que passa, mais denúncias de assédio eleitoral para que o trabalhador vote em Bolsonaro vem à tona. Agora, por que os patrões preferem Bolsonaro? Preferem porque querem aprofundar a reforma trabalhista do ilegítimo Michel Temer, que retirou mais de 100 itens da CLT, legalizou bico, trabalho intermitente, enfim, acabou com uma série de direitos. A eleição de Bolsonaro vai garantir aos patrões não apenas a manutenção das regras da reforma trabalhista, como vai aprofundar a retirada de direitos. E é isso que os patrões querem. Uma demonstração clara dessa intenção foi dada pela Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais, a FEMIG, aliás, a FIENG, né, que entregou ao presidente da República um documento pedindo a redução de direitos, sugerindo inclusive o trabalho aos domingos, como se o trabalhador não tivesse o direito ao descanso e ao convívio familiar, porque é o dia da semana em que a maioria da população tem para estar com o filho, para ir a atividades religiosas, inclusive, de lazer. O vice-presidente da CUT Nacional, Wagner Freitas, alerta que a reeleição de Bolsonaro significa dar aos patrões a chance de acabar com os direitos que ainda sobraram depois do golpe de 2016 contra Dilma Rousseff. Ele diz: o golpe de 2016 foi feito para que os trabalhadores perdessem direitos, para acabar com o papel dos sindicatos, impedindo negociações coletivas. Por isso que essa eleição presidencial é a eleição de nossas vidas, ele diz. O empresariado quer empregos sem direitos. E diz ainda que o que está em discussão é a qualidade de vida e o futuro dos trabalhadores. Agora, entre os planos que já vem desde 2019, várias tentativas, né, desde o início do mandato de Jair Bolsonaro, desde no começo de 2019, várias tentativas foram feitas, várias delas frustradas, inclusive por atuação do movimento sindical, da oposição. A gente vai listar algumas delas, que estão inclusive num boletim da CUT e das demais centrais, que fizeram essa lista de direitos trabalhistas que o atual governo quer derrubar. Por exemplo, facada no FGTS. O governo já tem um estudo pronto para acabar com o fundo de garantia, só que engavetou com medo de perder votos. Entre eles, a redução da multa na demissão, né, aquela multa do FGTS que cai de 40% para 20%, recolhimento mensal do FGTS baixa para 2% no lugar de 8%, como é atualmente. Em acidentes de trabalho, ele alterou as normas regulamentadoras já, né? Destruiu mecanismos de controle e fiscalização do Ministério do Trabalho. Aí o resultado é mais doença, mais acidente, mais morte. Ataques como a MP 1045 também são listados, como a retirada de direitos por meio da carteira verde e amarela. A MP 1045 também foi barrada graças à atuação da CUT e das centrais sindicais. O trabalho aos domingos, que a gente falou agora há pouco, que foi proposta da Federação das Indústrias de Minas Gerais, trabalho aos domingos e feriados sem pagar adicional da hora trabalhada para todas as atividades, sem necessidade de autorização ou negociação coletiva, carteira sem carteira assinada, inclusive, trabalho voluntário com meio salário mínimo, é isso que empresários querem, poder contratar mão de obra barata, sem direitos, parcelar férias, também proibir trabalhador de aplicativo de ser formalizado, né, de ser CLT, entre vários outros direitos. Portanto, fica aí a explicação do porquê patrões têm coagido trabalhadores a votarem Jair Bolsonaro, defendendo seus interesses, não é? E não dos trabalhadores, obviamente. A gente reforça o canal de denúncias para esses casos de assédio, de coação eleitoral, de coação a votar no candidato que o patrão quer. cut.org.br, no topo da página tem o link, tem lá escrito coação eleitoral é crime, é só clicar, a denúncia pode ser feita de forma anônima e todas as denúncias são encaminhadas ao Ministério Público do Trabalho. O Jornal da CUT fica por aqui, muito obrigado pela sua companhia, nós nos falamos na próxima edição. Até lá!